Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Como nós vimos, o advogado dos acusados pela morte de Santiago Andrade, o cinegrafista da Band, acusa partidos políticos de financiarem vandalismo nas manifestações de rua. Hoje recebemos o prefeito de Guarulhos, Sebastião Almeida, reeleito em 2012, presidente do CONDEMAT, Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê, e também filiado ao PT desde 1984. Prefeito, obrigado por estar conosco. Bom, prefeito, começando com essa notícia que surpreendeu a todos, a declaração desse advogado, de que partidos políticos e políticos que estão financiando, principalmente jovens pobres, dando R$150, ele falou até o valor, para participarem dessas manifestações e aí acionarem material que é considerado de guerra e etc. O senhor acha isso possível, viável? Entende que essa é uma acusação que faz sentido? Muito boa noite, Maria Lídia. Boa noite a você que acompanha a TV Gazeta. Olha, eu também fiquei surpreso, como acredito que todos os brasileiros, com esse tipo de notícia. Primeiro que é inadmissível você imaginar que alguém financie baderna, alguém que sai de casa com o propósito de ir para um local para tirar bomba ou quebrar alguma coisa, qualquer ato de vandalismo. Eu sou de uma época que a gente sempre participou de manifestação. No final da década de 80, nós lutamos muito para sair do regime militar e implantar a democracia. E a coisa mais importante que a gente sempre via era, numa manifestação, você ter a cobertura da imprensa. Era como se a imprensa estivesse protegendo o manifestante. Hoje está o contrário, hoje a gente está vendo as pessoas agredirem a imprensa, destruírem patrimônio. Mas o senhor acha que isso interessa a partido político e a políticos? Olha, precisa ser apurado, precisa ser investigado. Agora, se isso estiver ocorrendo, é lamentável que um partido político se preze a fazer esse tipo de papel. Prefeito, mais que lamentável, é muito grave, porque esse advogado faz uma denúncia pública, ele generaliza, não nomina, se recusa a isso, e com isso ele coloca sob suspeita todos os partidos, inclusive o seu, PT, todos ficam sob suspeita. O PT deve tomar, e os outros partidos, alguma atitude, uma interpelação judicial, leva esse advogado na frente do juiz e fala, agora conta aí, a quem o senhor está se referindo, o que é que o senhor sabe efetivamente? O senhor acha que deve ir fundo nisso? Não, eu acho que precisa ser apurado porque, infelizmente, o Brasil não convivia com esse tipo de manifestação. O Brasil sempre foi um país da paz e, lamentavelmente, nos últimos anos, principalmente do ano passado para cá, esse tipo de manifestação começou a acontecer. Mas deve levar à frente, o juiz deve fazer alguma coisa ou só lamentar? Não, tem que ser apurado, tem que ir às últimas consequências. Afinal de contas, o povo brasileiro que quer um país melhor não admite violência. Agora, como é que o senhor via? As autoridades, o governo do estado, o próprio governo federal, existe uma perplexidade. Tá havendo uma espécie de leniência, uma demora para agir? Afinal, as primeiras manifestações começaram lá atrás, em junho do ano passado. Depois, muitas e a violência vai num crescendo. O senhor acha que está havendo uma moleza, digamos, por parte de uma ação, inclusive do governo federal? Eu acredito que sim. E aí eu acho que serve para todas as esferas de governo, governos municipais, estaduais e federais. Por quê? Eu acho que uma das coisas que contribui para esse tipo de ato é exatamente a impunidade. Na medida que não acontece nada com quem fez já tantas barbaridades pelo país afora, quantos patrimônios privados foram destruídos? Quantas agências de carro? Vida, quantos ônibus? já temos a questão, lógico, vida. Quantos ônibus foram queimados? Quantas vidas serão ceifadas? Como a legislação brasileira é muito, eu diria, muito... aceita esse tipo de coisa, porque a pessoa está lá cometendo um crime, vai lá, presta um depoimento, horas depois está solto, está em liberdade. O senhor acha que tem que haver endurecimento da lei? Eu acho que vandalismo e isso que aconteceu no Rio de Janeiro
tem que ser condenado por toda a população brasileira e a lei tem que ser dura nesse caso. Isso é crime. Teme, prefeito, que se prosseguir, porque há aí um agendamento de manifestações, isso deve recrudescer, segundo as informações que nós já temos, na época da Copa do Mundo, nesse ano eleitoral, pode haver aumento da violência. O senhor teme que possa haver uma contaminação nas urnas e prejudicar a candidatura à reeleição de Dilma Rousseff? Não, eu não sei, eu não acredito que não. Acho que o povo brasileiro sabe distinguir bem as coisas. O país está sendo bem administrado pela presidenta Dilma, o país está sob controle, a economia está controlada. Eu não acredito, até porque, olha o que aconteceu. As grandes manifestações que o povo foi para a rua exigindo rapidez nas ações políticas, elas começaram a diminuir na medida que esses grupos foram tomando conta. Porque o cidadão que quer um país melhor, ele não admite esse tipo de coisa. Então, a violência não combina com a participação popular. Onde tem violência, a tendência da população é não ser conivente com esse tipo de coisa. Mas a minha pergunta foi se o senhor acha que isso pode prejudicar a candidatura de Dilma, porque eu já vi que no seu partido há pessoas que estão preocupadas também com isso. Eu acredito que não. Tem que haver de imediato um controle. Não, eu acredito que não. Eu acredito que a população sabe distinguir perfeitamente o joio do trigo aí, a população sabe o que a presidenta Dilma está fazendo, sabe que ela não é conivente com esse tipo de coisa e sabe também que determinadas mudanças não dependem só dela. Por exemplo, ela apresentou na época das manifestações uma série de medidas ao Congresso Nacional. O que aconteceu no Congresso Nacional de lá para cá? Esperou apenas acalmar as manifestações. Nenhuma lei foi aprovada, nada se mudou. Mas ela tem a bancada lá de majoritária, de tantos partidos que fazem base da base parlamentar, que compõem a base parlamentar de Dilma, né? Não é nessa simplicidade. A base para garantir a governabilidade não é essas mudanças bruscas que o país exige e precisa ter. Prefeito, eu agradeço muito a sua entrevista. Muito obrigada por essa reflexão, por expressar o seu pensamento. Uma boa noite. Muito obrigado pela oportunidade aqui.